Você tem pedido dinheiro a vida toda, rezando por ele, visualizando-o, afirmando sua existência, implorando ao universo para lhe enviar o que você precisa. Você tem operado a partir da suposição fundamental de que o dinheiro existe em algum lugar lá fora. E se você pudesse simplesmente encontre a combinação certa de palavras, a energia certa, a técnica certa, então talvez, apenas talvez, ele flua em sua direção. Mas, e se eu lhe dissesse que a cada momento você gasta pedindo dinheiro, na verdade você está afastando-o de você? E se o próprio ato de pedir criasse a assinatura energética da falta que garante que o dinheiro permaneça exatamente onde você não quer que isso aconteça, em todos os lugares, exceto na sua experiência? E se o dinheiro não for algo que você pede, mas algo que você conquista? Não por meio de força, não através da manipulação, mas através de uma mudança fundamental na forma como você se relaciona com o campo quântico de abundância que já está ao seu redor agora. Durante esta jornada de 1 hora, você vai perceber que pedir é um reflexo do passado, que trazer para a sua realidade exige um comando diferente, firme, claro, mas sem esforço. Ao longo dos próximos capítulos, vamos revelar as sabotagens invisíveis, os comandos esquecidos, os rituais cotidianos que não dependem de magia, mas da sua capacidade de reprogramar a mente e o coração. E aqui no início, eu te peço apenas uma coisa. Não acredite em cada palavra que ouvir como uma promessa vazia. Experimente, teste, observe. Porque nas próximas 24 horas, se você permitir, um sinal inesperado vai atravessar o seu caminho. Um sinal que não vem para provar nada, mas para lembrar que o universo já está respondendo. Escreva nos comentários agora mesmo: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa não é apenas uma frase, é um comando quântico. E cada pessoa que declara isso junto a você fortalece o campo coletivo. Somos uma família de almas em movimento. E hoje, este é o seu ponto de virada. O comando quântico que a sua dopamina sabota. Você já sentiu que está sempre correndo atrás, mas nunca chega? Como se cada passo em direção à prosperidade fosse seguido por uma queda invisível que puxa você de volta para o mesmo lugar? Essa sensação de esforço eterno, de fazer tanto e ainda assim colher pouco, não é apenas uma questão de sorte ou de destino. Ela está inscrita no seu cérebro, nos circuitos químicos que regulam o prazer, a motivação e a expectativa. E é justamente aí que mora a armadilha. A dopamina é a molécula da antecipação, não da realização, mas da promessa de recompensa. Quando você imagina o dinheiro chegando, quando sonha com a conta bancária cheia, ou com a liberdade de dizer sim a tudo o que deseja, a dopamina dispara. Mas, logo em seguida, se não há ação alinhada e progresso visível, essa mesma química se transforma em ansiedade, em frustração, em sensação de fracasso. O cérebro começa a confundir busca com escassez, desejo com ausência, fé com espera interminável. Muitos dos rituais que você repetiu até hoje, talvez sem perceber, alimentaram apenas essa descarga imediata de dopamina. O alívio momentâneo de sentir que está fazendo algo em direção ao dinheiro, mas sem plantar sementes reais de prosperidade. O efeito é como comer açúcar, doce no instante, vazio logo depois. O erro invisível é buscar sensações rápidas, em vez de estruturar hábitos que realmente constroem riqueza. A boa notícia é que o cérebro é plástico. A neurociência chama isso de plasticidade neural, a capacidade de redesenhar caminhos de prazer, motivação e recompensa. E existe um princípio chamado reforço variável, que mostra que quando recompensas acontecem de forma inesperada, elas moldam nossa motivação de forma muito mais duradoura. Se aplicamos isso à vida financeira,
Entendemos que precisamos treinar o cérebro para reconhecer os sinais reais de progresso e não apenas os sonhos soltos. Imagine por um instante que, durante 7 dias, você vai criar um diário de evidências. Pequenas anotações de cada conexão feita, cada proposta enviada, cada valor recebido. Não importa o tamanho. Junto disso, você se oferece micro-recompensas alinhadas ao objetivo maior. Um café especial, um tempo de descanso consciente, um momento de gratidão. Assim, o cérebro começa a associar prazer não à espera pelo dinheiro em si, mas ao processo que naturalmente leva até ele. Houve quem transformasse completamente sua vida ao trocar gatilhos de sobrevivência por sinais mensuráveis de prosperidade. Uma pessoa que antes vivia no ciclo da falta, anotando apenas dívidas e atrasos, começou a registrar cada entrada, por menor que fosse. O que parecia insignificante no início tornou-se uma espiral de confiança. Mais contatos, mais propostas, mais contratos. O invisível foi se tornando concreto porque a mente passou a reconhecer a abundância em movimento. E aqui está o ponto que sustenta tudo. Progresso se mede em sinais concretos. Não apenas em números grandes, mas em conexões feitas, mensagens respondidas, oportunidades que surgem. O universo responde quando você honra até mesmo os passos pequenos. Ao longo dessa semana, experimente se alinhar a esse novo jogo. 7 dias de micro-recompensas e registros de evidência. 7 dias para ensinar ao seu cérebro que o prazer não está apenas no resultado final, mas em cada sinal de que você já está se movendo em direção à abundância. Curiosidade, urgência e exclusividade são as chaves aqui. Curiosidade porque agora você sabe que seu cérebro pode estar traindo seus próprios desejos. Urgência porque 7 dias podem ser o divisor de águas. Exclusividade porque poucas pessoas entendem esse comando quântico da dopamina. Ao despertar essa consciência, você deixa de ser refém do prazer imediato e começa a treinar sua mente para uma nova realidade financeira. Existe um instante na vida em que percebemos que não basta esperar. O universo não responde a quem cruza os braços aguardando um sinal, mas a quem aprende a se mover em sintonia com ele. A sensação de impotência diante das oportunidades, a espera eterna de um empurrão externo, muitas vezes é a raiz do bloqueio financeiro. Você pode sentir que precisa de uma validação divina, de uma permissão invisível para agir, quando na verdade o que falta é o despertar da sua própria autodeterminação. A psicologia contemporânea chama isso de teoria da autodeterminação, desenvolvida por Deci e Ryan. Ela revela que o ser humano floresce quando 3 forças estão ativas: autonomia, competência e propósito. Autonomia é o poder de escolher. Competência é a confiança de saber que você pode. Propósito é o porquê profundo que sustenta sua persistência. Quando esses 3 pilares estão desalinhados, a prosperidade parece um castelo inalcançável. Mas quando estão ativos, cada decisão financeira deixa de ser peso e se torna a expressão de quem você realmente é. O primeiro comando é a autonomia. Não a autonomia como independência total do mundo, mas como a clareza de que cada escolha financeira nasce de dentro. Quando você compra algo, quando investe tempo, quando diz sim ou não, está declarando ao universo: esta é a minha vibração. A prática quântica aqui não é complicada, é decidir conscientemente, é interromper o piloto automático da escassez e assumir a autoria de cada escolha, mesmo das pequenas. O segundo comando é a competência. Não se trata de ser especialista em tudo, mas de cultivar a confiança de que você tem valor a oferecer. Muitos se calam, hesitam em mostrar seu trabalho, em apresentar sua proposta, com medo de rejeição. Mas o mercado não respeita silêncio, ele respeita clareza. Uma apresentação de 60 segundos pode mudar uma história. Quem você é,
qual valor oferece, qual transformação entrega. Isso não é apenas uma técnica de negócios, é um comando energético de competência que reverbera no campo quântico. O terceiro comando é o propósito. Dinheiro sem propósito é a areia que escorre entre os dedos. Propósito é o eixo invisível que sustenta a persistência quando os resultados ainda não aparecem. Quando sua busca financeira se alinha a um porquê maior, sustentar a família, criar algo que ajude o mundo, expressar sua verdadeira vocação, a jornada deixa de ser apenas luta por sobrevivência e se transforma em expressão de sentido. Houve quem elevasse radicalmente sua receita apenas ao alinhar a oferta ao propósito. Não foi um milagre repentino, mas uma reorganização interior. Em vez de vender apenas por vender, essa pessoa começou a comunicar a verdade profunda por trás do que fazia. O público respondeu. As oportunidades surgiram, a renda cresceu. Não porque as circunstâncias externas mudaram de repente, mas porque a energia da coerência foi ativada. Pertencimento, autoridade e transformação sustentam este capítulo. Pertencimento, porque o mundo responde quando você se apresenta inteiro. Autoridade, porque existe base científica sólida, mostrando que esses comandos funcionam. Transformação, porque quem aplica não volta a ser o mesmo. Imagine então uma rotina diária de 21 dias. Em cada manhã, 3 declarações silenciosas. Uma escolha de autonomia, uma ação de competência, uma lembrança do propósito. Pequenos movimentos que, ao se repetirem, deixam de ser exercícios e se tornam identidade. O universo não negocia com hesitação. Ele responde à clareza de quem se apresenta com consciência, valor e sentido. Autonomia, competência e propósito. 3 comandos quânticos que o mercado respeita, porque não são apenas técnicas, são frequências. E quando sua energia passa a vibrar nesses 3 níveis, não há como o campo quântico não se alinhar. O dinheiro deixa de ser algo distante para se tornar consequência natural da sua presença no mundo. Cuidado, o mito do comando mágico que te deixa na mesma conta. É provável que em algum momento você tenha acreditado que bastava repetir uma frase, mentalizar um número ou visualizar uma cena para que o dinheiro aparecesse como por encanto. Talvez tenha seguido fórmulas prontas, afirmações soltas ou mantras que prometiam resultados imediatos. E quando nada aconteceu, o que sobrou foi frustração, vergonha e a sensação de ter sido enganado ou de não ser capaz o bastante. Mas a verdade é que não foi você quem falhou. Foi o mito do comando mágico que deixou você na mesma conta. O problema das afirmações isoladas é que elas não estão ancoradas em comportamento nem em contexto. Repetir que você é próspero, enquanto continua se relacionando com o dinheiro de forma desordenada, é como plantar uma semente no concreto. A intenção existe, mas não encontra espaço para crescer. O universo não responde ao que é dito apenas pela boca. Ele responde ao alinhamento entre intenção, ação e vibração. Tudo na realidade segue um mapa de causa e efeito. Intenção, ação, feedback, ajuste. A física quântica nos lembra que a observação molda o resultado, mas a psicologia mostra que é a sequência de ajustes constantes que sustenta o crescimento. É o ciclo de experimentar, colher informações e recalibrar. Sem esse movimento, qualquer prática espiritual se perde no ar. O que funciona é uma síntese. Nem a fé solta e sem forma, nem o pragmatismo frio que mata a imaginação, mas um ritual híbrido, intenção clara, microplano de ação e revisão periódica. Quando você declara internamente sua prosperidade, dá um passo concreto que a represente e depois revisa o que funcionou e o que não funcionou, cria um circuito de realidade que cresce a cada semana. Muitos confundem desejo com plano. Desejo é esperar. Plano é se mover. Uma pessoa pode acreditar todos os dias que merece abundância, mas se não cria hipótese, se não testa possibilidades, se não mede os resultados, acaba presa no mesmo ciclo. É como alguém que se olha no espelho todos os dias dizendo que é saudável,
mas continua alimentando o corpo com o que o adoece. Não é má fé. É apenas um mito repetido tantas vezes que parece verdade. Houve quem rompeu com esse ciclo. Durante anos, acreditava que bastava visualizar a riqueza para ela se manifestar. Mas quando entendeu que precisava transformar essa visualização em experimentos concretos de mercado, tudo mudou. Em vez de esperar, lançou 3 pequenas ideias em 30 dias. Algumas não funcionaram, outras deram sinais claros de caminho. E em menos de um ano construiu o fluxo de caixa sólido. Não porque acreditou mais forte, mas porque conectou fé e ação. Choque e exclusividade sustentam essa revelação. Choque, porque desmascara a crença confortável de que basta repetir palavras. Exclusividade, porque poucos falam dessa integração entre espiritualidade e experimentação prática. É nesse encontro que a manifestação deixa de ser mito e se torna processo. Imagine o poder de transformar cada desejo em um experimento de 30 dias, com hipóteses, métricas e aprendizado, não para testar se o universo funciona, mas para alinhar-se com ele de forma concreta. Essa é a verdadeira diferença entre acreditar e cocriar. O comando mágico que deixa você parado é apenas ilusão. O comando consciente que une intenção e movimento é o que abre espaço para que a abundância se manifeste com solidez. E é nesse ponto que você deixa de ser espectador passivo e se torna cocriador ativo. Não mais pedindo, não mais repetindo, mas vivendo a espiritualidade aplicada. Porque prosperidade não é promessa no ar, é vibração que se traduz em passos reais, em escolhas claras e em resultados mensuráveis. Existe um fenômeno silencioso que atua de forma quase invisível em nossas vidas financeiras: o fator halo. A psicologia chama de efeito halo, essa tendência do cérebro humano de generalizar uma percepção. Se alguém é visto como competente em um aspecto, automaticamente atribuímos a essa pessoa outras qualidades. O mesmo acontece com a nossa autoimagem. A maneira como você se vê molda o campo de oportunidades ao redor. Não importa apenas o que você faz, mas o que você acredita ser. Quantas vezes, diante da possibilidade de crescer financeiramente, você sentiu medo de ser visto? Quantas vezes recuou porque pensou que não se encaixava, que não merecia estar entre aqueles que prosperam, que não tinha a aparência ou a história certa? Essa sensação de inadequação é uma das maiores barreiras ocultas da riqueza. O dinheiro, em muitos casos, não é bloqueado pela falta de ação, mas pelo espelho interno que insiste em mostrar uma versão pequena de você. O espelho narrativo é essa voz interna que repete histórias antigas. Eu não sou bom com dinheiro, eu não sei negociar, não nasci para enriquecer. Cada frase repetida funciona como uma lente que distorce a realidade. A neurociência explica que esses padrões se fixam como trilhas no cérebro, tornando-se automáticos. E cada vez que você acredita nessa narrativa, reforça o caminho neuronal que mantém a escassez. Mas existe um ponto de virada. Quando você revisa suas histórias internas, começa a abrir espaço para uma nova identidade financeira. Neville Goddard falava sobre viver a imaginação como realidade, e aqui podemos traduzir esse princípio de forma prática, reescrever narrativas centrais, não como misticismo vazio, mas como exercício de neuroplasticidade. Se todos os dias você alimenta uma nova narrativa de quem é diante do dinheiro, em pouco tempo a mente começa a acreditar e o campo quântico responde. Um exemplo concreto mostra essa força. Alguém que sempre se via como invisível no mercado, carregando a crença de que ninguém se importava com sua presença, decidiu mudar essa narrativa, reescreveu sua história interna, praticou diariamente uma nova imagem de si, alinhada com valor e reconhecimento. Em poucos meses, oportunidades começaram a surgir de forma inesperada. Convites para projetos, propostas comerciais, parcerias. Nada mágico aconteceu. Foi apenas o reflexo de uma identidade transformada que o mundo começou a enxergar. Manter essa nova percepção exige sinalizadores. São pequenos marcos sociais e econômicos que servem como espelhos externos do progresso interno. Pode ser a forma como você se apresenta em uma reunião, o cuidado, o ambiente ao seu redor, ou o registro consciente de cada avanço. Esses sinalizadores reforçam a identidade financeira que você está cultivando, sustentando o novo campo vibracional. Pertencimento, exclusividade e autoridade científica
sustentam esse processo. Pertencimento porque você passa a ocupar naturalmente espaços de valor. Exclusividade porque poucas pessoas conhecem essa prática do espelho narrativo. Autoridade porque tanto a psicologia quanto a neurociência validam o impacto da autoimagem na construção de oportunidades. Quando você treina uma nova assinatura social em suas interações, algo muda. A forma como olha nos olhos, como comunica seu trabalho, como se posiciona em uma conversa. Esses detalhes não são superficiais, são frequências que se espalham no campo quântico, abrindo portas que antes pareciam fechadas. O fator halo da riqueza, quando alinhado, não bloqueia mais. Ele amplia, transforma sua imagem mental em um imã de oportunidades e faz do dinheiro não uma batalha, mas uma consequência natural do novo ser que você se permite encarar. Por muito tempo, a palavra manifestação foi usada como promessa vazia, como se bastasse fechar os olhos, imaginar uma realidade e esperar que o universo, como um serviçal invisível, entregasse na porta da sua casa tudo o que você pediu. Essa visão simplista afastou muitos da verdadeira potência da manifestação, porque reduziu um processo profundo de criação consciente a uma prática de desejo sem raiz. O resultado foi a frustração de milhares de pessoas que repetiram frase, colaram imagens em murais e esperaram milagres que nunca vieram. Mas o verdadeiro poder da manifestação não é passivo, é dinâmico. Ele não mora apenas no campo etéreo da imaginação, mas no espaço vivo em que intenção e ação se encontram. A ciência moderna nos oferece um olhar diferente sobre isso. O chamado campo quântico pode ser visto, numa linguagem simples e metafórica, como o espaço de todas as possibilidades. Não precisamos recorrer ao sobrenatural para compreendê-lo. Basta pensar que cada decisão, cada pensamento e cada emoção cria ramificações de futuros possíveis. Assim como na física, em que uma partícula existe em múltiplos estados até que a observação a define, a vida humana também se move nesse espaço de escolhas em aberto. Manifestar, portanto, não é esperar que algo caia do céu. É colapsar uma possibilidade específica em realidade através da coerência entre pensamento, emoção e ação. A questão central é: como transformar uma intenção em algo verificável? Aqui entra a beleza da união entre espiritualidade e método científico. Quando você trata sua intenção como uma hipótese, dá a ela corpo e caminho. Imagine que seu objetivo financeiro é aumentar sua renda em determinada proporção. A intenção é a semente, mas, em vez de deixá-la solta no vento, você a transforma em hipótese. Se eu aplicar determinada estratégia dentro de 30 dias, observarei um resultado X. Essa estrutura simples traz clareza, foco e mensurabilidade. Você não apenas sonha, você experimenta. Esse é o coração da manifestação 2.0. A sequência em 4 passos. Primeiro, a intenção clara, vibrando em sintonia com aquilo que você deseja. Segundo, a hipótese, a tradução dessa intenção em um experimento observável. Terceiro, o experimento em si, a ação concreta que coloca a intenção em movimento. Quarto, a iteração, que é a capacidade de revisar, ajustar e refinar a partir dos sinais que o universo devolve. Essa espiral de ação não só aproxima você do resultado financeiro, como também fortalece a confiança de que não depende de sorte, mas de um processo consciente de co-criar a realidade. Para que isso seja sólido, é necessário falar sobre métricas. Muitos rejeitam a ideia de números quando falam de espiritualidade, como se medir fosse trair a fé. Mas os números não anulam a fé. Eles a confirmam. Fluxo de caixa, margem de lucro, taxa de conversão, essas são bússolas simples, que mostram se o caminho está sendo construído ou se precisa de ajustes. Quando você aprende a ler esses sinais, percebe que o universo não fala apenas em símbolos subjetivos, mas também em dados concretos. Os dois são complementares. A sincronicidade mostra que você está no fluxo, as métricas mostram que o fluxo é sustentável. Há histórias reais que revelam essa força. Uma pessoa, por exemplo, decidiu lançar um pequeno serviço como experimento, inspirado por essa visão de manifestação 2.0. Não investiu grandes recursos, mas estruturou a intenção em forma de hipótese. Se eu oferecer este serviço para 10 pessoas em uma semana, receberei ao menos 3 confirmações. Anotou tudo, mediu respostas, ajustou a forma de comunicação. No final, o resultado foi superior ao esperado,
não 3, mas 5 contratos fechados. A expansão aconteceu não por sorte, mas porque o campo quântico respondeu a uma intenção que foi devidamente ancorada em ação e mensuração. Esse processo também tem seus perigos. O maior deles é confundir desejo com evidência. Desejo é uma chama inicial, mas evidência é o que sustenta o fogo. Quando você apenas deseja, confirma inconscientemente o estado de carência. É como afirmar constantemente, eu quero, que vibra no campo como eu não tenho. O viés de confirmação também é uma armadilha. Enxergar sinais onde não há progresso real, apenas para manter a esperança viva. A manifestação 2.0 exige coragem para olhar para os fatos, não apenas para as expectativas. Por isso, o exercício mais transformador é o de 30 dias. Durante um mês, você escolhe uma intenção financeira clara e a transforma em hipótese. Define métricas simples: número de propostas enviadas, número de contatos feitos, valores recebidos. A cada semana, revisa, ajusta, itera. E ao final você não apenas terá um resultado maior ou menor do que o esperado, mas terá provas de que o processo funciona, de que a manifestação é real quando é estruturada. A fé deixa de ser espera ansiosa e passa a ser confiança sustentada por evidência. Curiosidade, urgência e pertencimento sustentam essa nova forma de viver a prosperidade. Curiosidade porque desperta a mente para investigar os próprios resultados. Urgência porque cada intenção não testada é um futuro que permanece adormecido. Pertencimento porque quando você compartilha esses experimentos, percebe que não está sozinho, mas parte de uma comunidade de buscadores que também testam, aprendem e prosperam juntos. E aqui está um ponto essencial. O campo quântico não responde apenas ao indivíduo isolado. Ele responde ao coletivo. Quando centenas de pessoas experimentam essa metodologia, criam um campo de possibilidades compartilhado. É por isso que histórias de sucesso começam a se multiplicar em ondas. O que um manifesta com consciência abre caminho para que o outro também se alinhe. E assim, uma rede invisível de prosperidade vai se formando, sustentada não por promessas mágicas, mas por processos reais. A manifestação 2.0 não abandona a espiritualidade, pelo contrário, a honra. Porque espiritualidade verdadeira não é alienação, mas integração. É saber que existe um mistério maior conduzindo a vida, mas que esse mistério se expressa também nas suas escolhas concretas, nos seus passos diários, na forma como organiza sua energia e seus recursos. É a fé que anda de mãos dadas com a disciplina. É o invisível que se encontra com o visível. Ao final dessa jornada de 30 dias, algo sempre acontece. Não apenas um resultado financeiro, mas uma mudança profunda na forma como você se percebe. Você deixa de se sentir um mendigo espiritual, pedindo ao universo sinais que nunca vêm, e passa a se sentir co-criador consciente, percebendo sinais que se manifestam porque você os chamou com clareza, ação e perseverança. Essa é a promessa silenciosa da manifestação 2.0. Não que tudo vá acontecer de uma hora para outra, mas que cada hora se torna sagrada, cada ação se torna oração, cada ajuste se torna um diálogo vivo com o universo. A abundância deixa de ser um sonho distante e passa a ser um processo em andamento. Um processo que você pode iniciar hoje com uma simples decisão, transformar sua intenção em hipótese, sua fé em experimento, sua vida em evidência viva de que o campo quântico responde àqueles que se alinham. E, talvez, ao final deste capítulo, você perceba que a manifestação nunca foi sobre pedir, sempre foi sobre assumir, sobre caminhar lado a lado com o invisível, permitindo que cada passo seja uma assinatura no campo de todas as possibilidades. Porque, assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. E a cada dia em que você une intenção e ação, o horizonte da sua vida financeira se ilumina mais um pouco. A riqueza não nasce apenas das grandes decisões. Ela floresce silenciosa nos espaços onde quase ninguém presta atenção. Muitas vezes você pode sentir que não controla nada, que sua vida financeira é um barco perdido num mar de forças maiores, que as circunstâncias sempre ditam o rumo. Mas existe uma chave pouco explorada que transforma essa sensação de impotência em poder silencioso: o ambiente. O ambiente, físico e digital,
molda a forma como pensamos, sentimos e agimos. Ele é o palco invisível onde nossas escolhas se desenrolam. Sem perceber, passamos horas dentro de espaços que drenam nossa energia, cercados de desordem, distrações e ruídos. Cada detalhe é um comando subliminar para a mente. Uma mesa cheia de papéis nunca resolvidos comunica atraso. Uma caixa de entrada repleta de mensagens não respondidas comunica sobrecarga. Uma agenda caótica comunica falta de prioridade. O cérebro lê esses sinais como alertas e se acostuma a viver em estado de urgência permanente, incapaz de se abrir para a abundância. A ciência do design comportamental confirma isso. Mudanças mínimas no ambiente podem gerar impactos profundos no comportamento. A disposição de objetos, a organização do espaço digital, a forma como estruturamos, a rotina diária, tudo influencia a mente de maneira invisível. E quando aplicamos esses princípios à prosperidade, percebemos que pequenos rituais têm o poder de mudar não só a energia ao redor, mas também os resultados financeiros. Um desses rituais é o que podemos chamar de regra dos 20 minutos. Todos os dias, um tempo curto, mas consistente, dedicado a organizar o fluxo de entrada e saída de informações e de recursos. Isso inclui a caixa de entrada, mas também as contas a pagar, os recebimentos, os registros. Ao invés de deixar acumular, você cria um espaço mental de clareza. Essa clareza não é apenas psicológica, é vibracional. O universo não se comunica com caos, ele responde à coerência. Quando o campo vê clareza, abre espaço para novas oportunidades. Outro hábito poderoso é a prática da rede de 5. Em vez de tentar abraçar centenas de contatos superficiais, você escolhe conscientemente cultivar 5 relacionamentos estratégicos a cada mês. Pode ser uma reconexão com alguém do passado, uma aproximação com um colega diária, uma mensagem para um cliente em potencial, ou uma conversa genuína com alguém que compartilha valores semelhantes. Essa rede de 5 cria um campo vivo de trocas, onde portas inesperadas se abrem. O dinheiro, muitas vezes, chega não por esforço isolado, mas por conexões certas no momento certo. Há ainda o ritual de fechamento de dia. Esse é um gesto simples, mas profundamente transformador. Antes de encerrar suas atividades, você dedica alguns minutos para revisar o que foi feito e, sobretudo, reconhecer valor no que realizou. Essa prática envia ao cérebro a mensagem de que houve progresso, de que o trabalho gerou frutos, mesmo que invisíveis naquele instante. O campo quântico responde a essa vibração de completude. Em vez de dormir carregando a sensação de falta, você dorme embalado pela energia de realização, e isso reprograma não só seu descanso, mas sua disposição para o dia seguinte. As histórias de transformação nesse ponto são surpreendentes. Houve quem vivia afogado em desordem, cercado por papéis amontoados, com contas atrasadas e mensagens acumuladas. O dinheiro parecia sempre escapar por entre os dedos. Quando decidiu reorganizar o ambiente, tanto físico quanto digital, e aplicar rituais simples de fechamento de ciclo, algo mudou. Contratos começaram a ser fechados, oportunidades apareceram, a energia de prosperidade voltou a circular. Não houve mágica, houve mudança de ambiente. Esse é o poder invisível dos rituais de riqueza. Eles não dependem de grandes recursos, mas da disposição de criar consistência. O design comportamental mostra que hábitos, quando pequenos e estratégicos, geram impacto cumulativo. E isso significa que cada ação de 10 minutos é, na verdade, uma semente plantada em solo fértil. Para evitar regressão, é fundamental manter sinalizadores. Assim como no corpo, onde a saúde não é resultado de um único treino, mas de manutenção contínua, a prosperidade exige consistência. Um checklist mensal revisado com calma é como uma bússola. Ele mostra se você está preservando os rituais ou deixando-se escorregar de volta ao caos. A manutenção garante que os ganhos se tornem permanentes. Autoridade, urgência e exclusividade sustentam este capítulo. Autoridade porque a ciência confirma que o ambiente molda comportamentos mais do que a força de vontade. Urgência porque cada dia em ambientes tóxicos é um dia em que a prosperidade se afasta. Exclusividade porque poucas pessoas conhecem esses rituais simples, eficazes, que podem ser praticados sem custo e com impacto profundo.
Um kit de 7 ações de 10 minutos pode transformar sua rotina financeira. Revisar entradas e saídas diariamente, limpar sua caixa de entrada, organizar sua mesa de trabalho, cultivar um contato da rede de 5, revisar tarefas do dia, reconhecer um progresso alcançado e, por fim, agradecer conscientemente antes de dormir. 7 gestos curtos, mas capazes de mudar a vibração de uma vida inteira. Quando você organiza o espaço ao redor, o universo entende que você está pronto para receber. Quando honra as pequenas vitórias, o campo reconhece que você é grato pelo que já existe. Quando cultiva relacionamentos, cria canais pelos quais a prosperidade pode fluir. Esses rituais não são apenas hábitos, são comandos quânticos, são declarações silenciosas de que você não está à mercê do caos, mas alinhado à ordem invisível que sustenta toda a criação. No fim, os rituais de riqueza não são sobre controle rígido, são sobre criar harmonia. Um ambiente harmonizado é como uma melodia que convida o dinheiro a permanecer, em vez de passar. Porque a abundância não se instala no meio do ruído, mas no espaço em que a mente respira e o coração encontra clareza. E quando o ambiente externo reflete a organização interna, a prosperidade não é mais uma promessa distante. Ela se torna a presença constante, sustentada dia após dia por pequenos gestos de consciência. Existe uma dor silenciosa que atravessa a vida de muitas pessoas, a sensação de que não merecem aquilo que desejam. É como se, no fundo, houvesse uma linha invisível traçada em algum momento da história pessoal dizendo: até aqui você pode ir, mas nunca além. Essa linha de valor, construída por crenças antigas, por experiências de rejeição, por mensagem, repetidas na infância ou na vida adulta, age como um limite interno. Mesmo quando a vida oferece oportunidades maiores, mesmo quando as portas se abrem, algo dentro sabota, recusa, encolhe. É o peso de acreditar que ganhos elevados não são para você, que prosperar pode roubar sua identidade, que enriquecer de alguma forma significa perder amor, pertencimento ou autenticidade. Essa crença de não merecimento não se revela de forma óbvia. Ela se disfarça em procrastinação, em medo de negociar valores justos, em aceitar menos do que vale, em sentir desconforto quando o dinheiro entra. Quantas vezes alguém recebe uma quantia inesperada e, em vez de celebrar, sente quase uma culpa, como se tivesse cometido um erro? Essa culpa é o reflexo da linha de valor. Um campo interno que diz: não se atreva a ultrapassar. A neurociência nos ajuda a compreender esse fenômeno. As crenças enraizadas moldam os circuitos de decisão. O cérebro cria padrões de segurança baseados naquilo que considera normal. Se o normal, durante anos, foi viver com pouco, qualquer tentativa de expandir para muito aciona os alarmes internos. O sistema nervoso reage como se a abundância fosse uma ameaça. É como se houvesse um termostato financeiro regulando inconscientemente os limites. Você pode até aumentar temporariamente os ganhos, mas em pouco tempo algo acontece para trazê-lo de volta à zona conhecida. Reprogramar a linha de valor é possível, mas exige coragem e constância. Uma das formas mais poderosas é a exposição graduada à abundância. Assim como quem tem medo da água precisa entrar primeiro com os pés antes de mergulhar, quem carrega bloqueios de merecimento precisa se acostumar pouco a pouco à ideia de receber mais. Isso pode acontecer em 3 fases. Primeiro, a fase da aceitação de pequenas quantias sem culpa, reconhecendo que cada entrada é válida. Segundo, a fase da ampliação, em que você começa a se colocar em situações onde maiores valores circulam, ainda que apenas como observador. Terceiro, a fase da incorporação, quando você assume com naturalidade negociações mais altas, ofertas mais robustas, oportunidades que antes pareciam inacessíveis. Histórias de transformação mostram o poder desse processo. Houve quem passou anos aceitando apenas trabalhos de baixo valor, acreditando que não tinha credibilidade para cobrar mais. Um dia, decidiu testar a exposição graduada. Primeiro, aceitou um pagamento maior do que o habitual, mesmo com desconforto. Depois, aumentou suas propostas em novos contratos, sustentando a insegurança inicial. Aos poucos, o desconforto deu lugar a uma nova identidade. E quando finalmente negociou valores altos com naturalidade, percebeu que a linha de valor havia sido deslocada. O que antes parecia inalcançável agora era o novo normal.
Um ponto essencial nesse caminho é o script interno. Não frases vazias repetidas mecanicamente, mas declarações fundamentadas em evidências. Dizer a si mesmo: eu mereço prosperar porque entrego valor real. Eu aceito a abundância, porque ela me permite expandir também para os outros. Eu sou digno de negociar em alto nível porque meu trabalho transforma vidas. Essas frases, quando acompanhadas de provas tangíveis, funcionam como reprogramação neuronal. O cérebro precisa de narrativa, mas também de evidência. E quando ambas se encontram, a crença começa a se mover. Comunicar valor sem culpa é outra habilidade essencial. Muitas vezes, quem cresce financeiramente teme ser visto como arrogante ou ganancioso. Mas negociar de forma consciente não é sobre se impor, é sobre clareza. É olhar nos olhos e dizer: este é o valor do que entrego porque esta é a transformação que ofereço. Não há agressividade, não há imposição. Apenas verdade. Essa forma de se comunicar não apenas sustenta sua posição, como também transmite confiança ao outro lado. O mercado respeita quem se respeita. O progresso nessa jornada pode ser medido. E precisa ser, porque, assim como em qualquer processo de transformação, o invisível só se torna real quando é observado. Quais são os sinais de que sua linha de valor está se expandindo? São ofertas inesperadas que chegam, referências positivas que aparecem, tickets médios que aumentam, propostas que antes pareciam inalcançáveis agora se tornam realidade. Cada sinal externo é uma evidência interna de que algo foi reprogramado. Empatia, exclusividade e transformação mensurável são os gatilhos que sustentam este processo. Empatia, porque reconhecer que todos carregam histórias de merecimento ferido é aliviar a culpa. Exclusividade, porque a técnica de exposição graduada é rara e profunda. Transformação mensurável, porque aqui não falamos apenas de sentir diferente, mas de observar mudanças concretas no fluxo financeiro. O protocolo de 8 semanas é uma forma poderosa de estruturar essa mudança. Na primeira semana, você mapeia suas crenças de merecimento, escrevendo com honestidade as frases que limitam seu crescimento. Nas semanas seguintes, começa a criar pequenas exposições, aceitando valores um pouco maiores, colocando-se em ambientes onde a abundância circula. Nas semanas intermediárias, ajusta sua comunicação, praticando o script de autoafirmação com base em evidências. E nas últimas semanas, mediu os sinais externos. Quanto aumentaram suas propostas? Quantos novos contatos surgiram? Quais valores inesperados apareceram? Esse protocolo não é apenas um exercício, é uma jornada de identidade. Porque merecimento não é sobre convencer-se de que você pode ter mais. É sobre se tornar alguém que vive naturalmente em harmonia com a abundância. É como mudar o termostato interno, permitindo que o corpo, a mente e o coração aceitem sem resistência que prosperar é tão natural quanto respirar. E aqui está o ponto final e mais importante. O universo não julga quem merece e quem não merece. Esse julgamento é humano, construído por histórias, por dores, por comparações. O campo quântico apenas responde à vibração que você sustenta. Se a vibração diz eu não mereço, ele confirma. Se a vibração diz eu aceito porque sou expressão da abundância, ele confirma também. A decisão de qual comando enviar é sua. O comando quântico do merecimento não é pedir ao universo que aceite você. É você aceitar a si mesmo como parte do universo. É reconhecer que a abundância não é prêmio, é direito. Não é exceção, é expressão da vida. Quando essa verdade se enraiza, o dinheiro deixa de ser um visitante desconfortável e passa a ser um hóspede natural. E você, finalmente, deixa de se encolher diante da abundância e começa a habitá-la com dignidade, com leveza e com alegria. A linha de valor pode ser deslocada, o termostato interno pode ser ajustado. E quando isso acontece, tudo muda, porque você deixa de viver no limite do quase e passa a viver na plenitude do sim. O universo, então, responde em uníssono. Você já era digno desde o princípio. O comando quântico do merecimento é apenas o lembrete de uma verdade eterna. Você sempre foi abundância em movimento. Chegamos ao ponto em que todas as peças se encontram. Durante esta jornada, percorremos caminhos profundos, descortinando sabotagens invisíveis, compreendendo a ciência por trás da espiritualidade e transformando conceitos em práticas vivas. Falamos da dopamina
e de como ela traz seus desejos quando não é educada a reconhecer sinais reais de progresso. Vimos a força da autodeterminação e como autonomia, competência e propósito se tornam pilares de prosperidade. Desconstruímos o mito do comando mágico que mantém tantos aprisionados em ciclos de espera. Exploramos o fator halo, essa lente interna que distorce a autoimagem e bloqueia a oportunidade. Mergulhamos na manifestação 2.0, que une fé e método, campo quântico e métricas tangíveis. Observamos os rituais de riqueza, pequenos hábitos que moldam o ambiente e atraem abundância. E, por fim, tocamos no núcleo do merecimento, onde a linha de valor se expande e permite que a prosperidade seja vivida sem culpa. Tudo isso não foi teoria solta, mas um convite à experiência, porque a verdadeira transformação não acontece quando você apenas ouve, mas quando sente, quando integra, quando se permite viver o que aprendeu. Cada tema, cada reflexão, cada prática apresentada aqui tem o potencial de abrir um espaço novo em sua vida. Mas esse espaço só se preenche se você o habitar. É um diálogo entre você e o universo, um colapso contínuo de ondas de possibilidade em realidades concretas. A espiritualidade quântica nos lembra que não estamos sozinhos nesse processo. A consciência coletiva cria campos de ressonância. Quando você declara, "Eu estou pronto para receber o que já é meu", não está apenas afirmando algo para si mesmo, mas se conectando a uma família de almas que compartilha da mesma busca, da mesma intenção, da mesma vibração. Isso é pertencimento. É o momento em que você percebe que sua jornada pessoal contribui para o despertar de muitos outros, e que cada vitória sua reverbera em ondas invisíveis no campo coletivo. Talvez você se pergunte, e agora, por onde começo? A resposta não é um mapa rígido, é uma escolha de presença. Você não precisa abraçar todos os temas de uma só vez, basta escolher apenas um tema que ressoe mais forte neste momento, e mergulhar nele com profundidade. 7 dias, 21 dias, 30 dias. Pouco a pouco você verá sinais. Pequenos no início, mas suficientemente claros para que você saiba, algo está mudando. E é nessa mudança discreta que a grande transformação se anuncia. A fé verdadeira não é esperar milagres instantâneos. É confiar no processo. É saber que cada respiração, cada pensamento, cada escolha envia mensagens ao campo quântico. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Seu silêncio pode ser oração. Sua decisão, um comando. Sua persistência, uma assinatura de energia. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar e responde não às suas palavras soltas, mas à frequência que você sustenta com consistência. Por isso, lembre-se, o vazio não é ausência, é preparação. Aquilo que parece falta, muitas vezes, é apenas espaço sendo aberto para o novo. Não tema esse silêncio, não lute contra esse intervalo. Permita que ele seja o solo fértil no qual sua nova realidade será plantada. Você não está perdido, está sendo realinhado. Não existe acaso, existem convites da consciência. E este momento aqui e agora é um desses convites. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Ela não exige pressa, mas presença. Não exige desespero, mas confiança. Não exige mendigar, mas assumir. Você não precisa pedir, precisa habitar. Precisa declarar, em sua respiração e em sua postura, que já é digno de tudo aquilo que deseja. Comente dentro de si, ou em voz alta, se sentir o impulso. Eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa é a chave. Esse é o comando. Essa é a frequência que abre o campo. E quando você a sustenta, não há linha de valor, não há mito, não há sabotagem que possa impedir. Porque você se torna o próprio campo. Você se torna a própria abundância em movimento. E, quando olhar para trás, em algum momento do futuro, perceberá que não foi um grande salto que transformou sua vida, mas pequenos passos consistentes, pequenas práticas aplicadas com fé e clareza. O invisível se tornou concreto, o possível se tornou presente, o amanhã se tornou hoje. E tudo começou quando você parou de pedir e decidiu receber. Essa jornada não termina aqui. Ela apenas se abre em novas possibilidades. O convite foi feito, os sinais já foram enviados. E a escolha é sua: continuar na espera ou assumir a criação. Se chegou até aqui, é porque já sabe a resposta.
O universo não ignora quem declara com verdade, e a sua declaração ecoa agora. Você está pronto. Pronto para viver, pronto para expandir, pronto para manifestar. Assim termina esta hora de encontro, mas não termina a transformação. Porque, a partir de agora, cada instante é capítulo vivo da sua nova história. E o campo quântico em silêncio já começou a escrever junto com você.